Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Enquanto você procura, eu externo a Deus a minha gratidão de estar aqui com vocês pela primeira vez nesse lugar. E principalmente num culto de missão, que é um dos trabalhos que a gente gosta, que está envolvido. Estendo a minha gratidão ao pastor dessa igreja, o pastor Enio. Obrigado por nos receber. Deus abençoe o senhor, toda a família. Minha gratidão ao meu amigo pastor Reis Silva, um missionário de carteirinha. Deus abençoe todos os obreiros, a mocidade, as crianças, todos os irmãos que estão aqui nessa noite. As saudações de paz também para os nossos internautas que estão nos assistindo. Atos capítulo 18, apenas o versículo 1, para a gente falar um pouquinho de missão. E depois disso, partiu Paulo de Atenas e foi para Coríntios. E você diz amém. Meus queridos, eu acho que depois de Jesus, a figura mais excelente ou mais exata que a gente pode utilizar a vida dele para falar de missão é o apóstolo Paulo. Porque Paulo, todos os dias da vida dele após a convenção, ele se envolveu na obra missionária, apesar de Paulo não ter feito só trabalhos missionários. Toda a teologia bíblica do Novo Testamento está extraída das cartas do apóstolo Paulo. Mas eu achei interessante que na segunda viagem de Paulo, ele vem de uma série de experiências novas com Deus. Paulo, ele tem uma decisão de seguir uma revelação que Deus lhe deu. É claro que a igreja, hoje a gente não é guiado por profecia, por revelação, apenas o dom que se manifesta e Deus fala. Mas a gente tem como regra de fé a Bíblia, as Escrituras em primazia. E Paulo tem uma visão que o moço pedia que ele atravessasse a Macedônia e fosse ajudá-los. E Paulo, despertado daquela visão, ele vai para a Macedônia, ele atravessa a Macedônia, ele chega a Filipos e ele prega naquela cidade. E nunca foi fácil se fazer a obra de Deus, sempre vai vir a adversidade. Paulo vai ser preso juntamente com o seu companheiro de ministério, Silas. A gente conhece a história, que à noite eles resolveram fazer um culto, mesmo tendo apanhado bastante. Pregaram e cantaram no presídio, as portas do presídio se abriram, Deus fez um milagre, salvou-se o carcereiro e todos os presos que estavam ali. Depois Paulo segue viagem para outras cidades, ele vai passar em Tessalônica, ele vai passar em Bereia, mas durante essa segunda viagem de Paulo, os irmãos, depois que ele passou em Bereia, tiveram que mandar ele seguir a missão sozinho. Depois os obreiros haveriam de ir porque as pessoas queriam matá-lo. E Paulo vai em uma direção de Deus e ele chega na cidade de Atenas, capital da Grécia. E quando Paulo chega em Atenas, ele olha para uma cidade que está 100% entregue à idolatria. A Bíblia diz que havia um panteão de deuses que eram colocados nas avenidas principais de Atenas, e tinha deuses para tudo que é gosto. E Paulo, como era um missionário, como era um pregador, e principalmente quando você está evangelizando, você procura uma maneira de pregar o Cristo que você vive. Às vezes a gente viaja muito de avião, e quando senta alguém do lado da gente, ou de um ônibus, ou de outro transporte qualquer, alternativo, a gente quer pregar. Porque não é só o púlpito que a gente usa para pregar, para falar desse Cristo. E Paulo, ele olhou, meus irmãos, para a situação daquela cidade, e a Bíblia diz que ele começou a discutir assuntos religiosos com os que se apresentavam diante dele. E o trabalho de Paulo em Atenas parece que não deu muito resultado. É aquele trabalho que você está fazendo no reino e ele não aparece logo de forma repentina. Porque tem coisa que a gente está fazendo no reino e quer que apareça logo, e tem coisa que não aparece. Um planta, o outro rega, Deus dá o devido crescimento na hora certa. A gente não pode parar de fazer. E Paulo teve uma ideia, ele olhando o panteão de deuses
dos gregos, ele viu um altar, que havia uma frase célebre sobre aquele altar, que dizia assim: ao Deus desconhecido. O pastor Regis é preparado, viu? Já tem experiência com ventiladores. Obrigado, querido. E Paulo teve uma ideia de usar justamente aquele altar que tinha escrito ao Deus desconhecido, para que ele ministrasse uma palavra sobre ele. Só que os gregos, irmãos, a gente sabe quando você chega na quinta série primária, você descobre que a Grécia foi o berço da filosofia. Toda filosofia cristã e não cristã que nós temos hoje, ela nasceu na Grécia. O berço da filosofia, quando você fala ou escuta falar de Platão, de Cícero, de Aristóteles, de Sócrates e de outros mais filósofos que passaram por essa terra, esse povo vieram tudo da Grécia. Eles se apaixonaram pela filosofia, e eles não faziam outra coisa a não ser discutir entre eles sobre assuntos ligados com a filosofia. Aí chega Paulo, pregando uma mensagem que eles não conheciam. Paulo chega falando de um Cristo que passou por uma cruz, que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e tem vida eterna para dar para quem acredita. Aquilo mexeu com as bases filosóficas dos filósofos daquela época. No capítulo 17 diz o texto que haviam duas escolas filosóficas na época que Paulo fez essa pregação em Atenas, chamada a escola dos epicureus e dos estoicos. Os epicureus acreditavam que alguém, quando morresse, a vida acabava após a morte. Havia os estoicos que acreditavam que havia possibilidade de ter vida após a morte. E eles vão discutir com Paulo, obrigado, querido, e eles vão observar o que Paulo está pregando, e Paulo é levado ao Areópago. Paulo é levado a um lugar onde eram feitas reuniões para se aprender sobre a filosofia, e disseram: nós queremos saber que nova doutrina é essa que você está ensinando. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: o Evangelho de Cristo, ele chega trazendo novidade de vida. O Evangelho de Cristo chega na vida do pecador, e ele sente aquela sensação de paz e de alegria, por causa desse Evangelho, que a igreja respira ele e prega ele todos os dias. Porque, torno a reiterar o que falei, a gente não prega só aqui. As pessoas nos observam, e tem gente observando cada um de nós. E tem alguém dizendo assim: como é o nome da senhora? Dalia? Da Guia. Eu estou ruim de ouvido, hein? Tem alguém olhando para a irmã da Guia e está dizendo assim: um dia eu quero ser crente igual a ela. Que da Guia só anda rindo. Daqui onde passa, vai no mercado, na hora de pagar o carro, você está sorrindo. Alguém vai dizer: eu quero ser crente assim. Por isso que o crente tem que ser simpático, né, irmãos? Mesmo no meio da luta, umas provas daquele jeito, e o crente sai, aonde ele chega, sai esbanjando a alegria de Deus na vida dele, mostrando que a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Ninguém caminha servindo a Deus firmado nas suas ideologias, na sua intelectualidade. A nossa força vem lá de cima, por meio do Espírito Santo. E colocaram Paulo diante dos maiores mestres da filosofia. Eu fiz uma postagem sobre esse assunto esses dias, pastor Regis. Eu disse que a chegada de Paulo em Atenas, capital da Grécia, foi o encontro da fé cristã pela primeira vez com a filosofia. Ninguém tinha pregado ainda para filósofo algum. Apesar de Paulo, irmãos, a Bíblia não dá uma definição por isso, mas alguns biblicistas, eles dizem que Paulo era baixinho, careca e não tinha muita beleza não. Mas isso não impedia dele pregar o Evangelho. E aquilo causou um impacto, porque os gregos eram uns caras bonitos. Parece que eram feitos desenhados. A história grega diz que, tanto que usa um provérbio quando as pessoas veem um homem bonito, diz: esse cara parece um deus grego. Era uma questão cultural para eles. Aí chega Paulo, baixinho, feio e careca,
mas levando uma mensagem que nem um filósofo grego conseguia pregar. Não havia nenhum bonitão da Grécia que tivesse a mensagem de Deus que Paulo tinha e transmitia. Disseram: que nova doutrina é essa? Nós queremos saber. Eles eram curiosos. Aí Paulo olha para eles e diz para eles: eu passando e observando o panteão de deuses que você tem na Grécia, que vocês têm na Grécia, eu vejo que vocês são um pouco supersticiosos. Não era pouco não, era muito. Só que Paulo era pregador e estava plantando uma semente do evangelho, estava tentando implantar uma igreja. Então ele media as palavras para não falar nada para agredir alguém, mas para mudar as vidas das pessoas através do evangelho. Como disse Salomão, que como maçã de ouros em uma taça de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Por isso que o crente prega o evangelho de Cristo. Por isso que a mensagem que nós anunciamos é a mensagem da salvação. É a mensagem que muda, é a mensagem que renova, é a mensagem que restaura. Esta é a mensagem que a igreja prega. E Paulo não se intimidou. Irmãos, tem muita coisa hoje intimidando a igreja. Eu preguei numa grande igreja aqui no Brasil antes de vir para cá, uma das nossas maiores sedes de São Paulo. E lá o culto que era transmitido, o pastor presidente teve que cancelar a transmissão porque alguém pregou uma mensagem contra o pecado e houve uma repercussão muito grande na igreja, contra a igreja, uma perseguição por parte de justiça. Mas a igreja tirou a mídia do ar, mas não parou de pregar o evangelho. Pastor, depois que você prega, ele edita o vídeo e joga no ar de novo. De todo jeito o evangelho é pregado, porque a igreja não vai se calar e nem vai parar, porque a igreja tem a graça, tem a direção, tem o general de guerra. O dono da obra ainda é ele. E Paulo prega entre os filósofos. E chegou um momento em que eles não quiseram mais ouvir Paulo. Mas a Bíblia diz que havia um homem chamado Dionísio que estava ouvindo essa mensagem. Por isso que é bom pregar o evangelho. Jesus vai pegar sempre alguém. O evangelho vai tocar em alguém. Não se preocupe, porque Deus vai usar a palavra dele para salvar. Um homem chamado Dionísio, que fazia parte do Areópago, procurou Paulo depois da pregação e disse: eu quero ser crente. Havia uma mulher chamada Damares, procurou Paulo e disse: eu quero ser crente. E a Bíblia diz que uns poucos gregos se converteram na pregação de Paulo. Só que Paulo era um missionário que andava em uma direção de Deus. O texto aqui de Atos 18, primeiro nós lemos que o texto diz assim: e Paulo saiu de Atenas e foi para Coríntios. Paulo chega na cidade de Coríntios. A cidade de Coríntios, capital da Acaia, uma cidade com 450 mil habitantes, uma cidade muito grande. Se a cidade de Atenas estava imergida na idolatria, em tanta coisa ruim, a cidade de Coríntios estava pior. Havia apenas uma maneira de chegar na cidade de Coríntios, era através de navio. Naquela época não existia o transporte aéreo, tinha que ser marítimo, porque a cidade era cercada por águas, tinha que ser através de embarcação. Quando Paulo desembarcou na cidade de Coríntios, haviam em Coríntios, até hoje existe um desses portos que é usado como sítio arqueológico. Havia o porto de Cencreia e o porto de Licaion. Quando você desembarcava em qualquer um desses portos, a primeira visão que você tinha da cidade de Coríntios, você olhava e você via um mega templo. Não era um templozinho pequenininho não, mesmo naquela época, um templo suntuoso e luxuoso, que ficava a 520 metros acima do nível do mar. Era um templo consagrado e dedicado a uma deusa chamada Epafrodite. Epafrodite era conhecida em toda a Grécia, não era só em Coríntios, como a deusa do amor, da fertilidade e da proteção e outras coisas mais. Dentro da mitologia grega, todo mundo acreditava nesta deusa e ela era venerada. Ela tinha 1000 mulheres que serviam a ela constantemente,
para deixar o templo luxuoso e para conseguir dinheiro. Essas mulheres conseguiam para manter a luxúria do templo. Essa foi a primeira visão de Paulo chegando em Coríntios. Outra coisa que deixou Paulo surpreso: havia um outro templo com uma proporção menor do que o de Epafrodito, um templo dedicado a um deus da mitologia grega chamado de Apolo. Apolo era o deus da música, da poesia e da beleza masculina. Segundo a mitologia grega, os homens se espelhavam no deus Apolo para manter a sua beleza. Paulo chega lá, não tinha um cartaz anunciando que ele ia pregar, não tinha um grupo de comissão de recepção para receber Paulo, não tinha um amigo para chegar e dizer: ô missionário, seja bem-vindo. Na verdade, ele não conhecia ninguém em Coríntios, nunca tinha visto ninguém daquela cidade, e ele chega naquele lugar para começar um trabalho missionário naquele lugar. Irmãos, eu não sei se alguém aqui está aqui nesse culto já teve essa experiência. O Regis eu sei que já teve, que eu já escutei essa história dele, de chegar para abrir um trabalho num lugar sem ter crente. Aquele dia que você tem que cantar 3 hinos da harpa, você tem que ler, dependendo da igreja, da metodologia do culto, fazer a leitura devocional do começo, dar oportunidade para a esposa cantar 3 hinos ou 4, fazer a oração pelas ofertas, a esposa cantar o do hino e o cara ir lá tirar a oferta de quem não tinha. E isso já foi feito muitas vezes. Eu sei como é dirigir um trabalho desse, mas eu acho interessante uma coisa: o Deus que está no meio de muita gente é o mesmo Deus que está naquele lugar onde está começando uma igreja. E daí Paulo começa a ir nas sinagogas dos judeus que estavam em Coríntios. Os judeus tinham migrado para lá porque Coríntios era uma cidade industrializada. Havia fábricas de linho e de outros cosméticos na época, e os comerciantes iam para a cidade de Coríntios, tanto vender como comprar mercadoria. Era um polo industrial da época, um megapolo. Eu estou falando de uma cidade de 450 mil pessoas. Paulo começa a ir na sinagoga dos judeus. Só que a obra de Deus, ela nunca vai ser feita só por você. Deus sempre vai levantar alguém para dar a mão a você, para lhe ajudar. Sabe quem Paulo encontra lá? Um casal chamado Áquila e Priscila. Sabe de onde Áquila e Priscila vinham? De uma perseguição. Eles tinham saído de Roma porque o imperador tinha acusado que os judeus e alguns crentes tinham tocado fogo em Roma e começou a perseguir o que tinha de crente, de judeu. O imperador mandou sumir tudo de Roma, e a Priscila e o Áquila foram e chegaram na cidade de Coríntios. Às vezes é no meio de grande perseguição. Eu tenho um companheiro de ministério, um homem de Deus crente, é uma pessoa que é um missionário, na verdade, ele é pastor missionário, faz um trabalho da Assembleia de Deus lá no Piauí. E foi um profeta na igreja que ele estava dirigindo, uma igreja que ele começou, não tinha recurso nenhum, fez casa pastoral, a igreja cresceu, estava construindo outra congregação no campo, Deus salvou muita gente. Aí foi um profeta lá, e Deus disse assim: vou eu transferir, estou preparando outro campo para você. Ele ficou feliz. Só que o campo que Jesus mandou para ele era menor do que o que ele estava. Aí ele ligou para mim e disse: mas meu pastor Rinaldo, está acontecendo assim. Eu disse: mas Jesus não falou com o senhor? Ele disse: falou. Eu disse: pois vá. Jesus falou, ele vai cuidar do senhor da mesma forma. Foi para lá, ligou para mim esses dias, está feliz da vida, disse: já estou evangelizando, já estou pensando em abrir uns trabalhos nos povoados que não tem igreja. Isso é obra missionária. Mas você tem que querer, você tem que amar, você tem que abraçar com o coração antes de abraçar com as mãos. Porque se abraçar com as mãos e não abraçar com o coração, você pode voltar da chamada, como eu já vi muitos e muitos chamar e voltar da chamada missionária. Nosso pastor presidente, uma vez em uma cidade do sul, fez a despedida de um missionário que congregava na sede de Tubarão, lá no estado de Santa Catarina.
Nosso pastor presidente conseguiu, levantamos uma oferta e compramos uma Brasília para aquele irmão. Ele deixou o trabalho, ele era farmacêutico. Foi mais a esposa e 3 filhas para o campo missionário. Foi uma despedida linda. Eu quase que fui com eles de tanta emoção. Tão bonita que foi a despedida daquele missionário. Com pouco tempo, eles voltaram, porque não tinha shopping para as meninas. Não tinha salão de beleza. Eu vou dizer para essas meninas, esses rapazes, alguns irmãos jovens que estão aqui, se um dia Deus levar você para o campo missionário, vá. Não espere luxo, não. Espere graça e cuidado de Deus que você vai ter. Pode ir sem medo, que Deus vai cuidar de você. Eu com 10 anos, 9 anos de casado, eu e a minha esposa tínhamos 9 mudanças no campo missionário. 9 em 10 anos de casado. Eu nunca cheguei para o meu pastor e disse assim: lá tem gente ou lá é bom? É para eu ir quando, pastor? Eu sempre trabalhei assim. E Deus sempre nos honrou. Hoje estamos quase 28 anos casados, fazendo a obra de Deus. Então Paulo conhece Priscila e Áquila e começa a pregar para os judeus nas sinagogas. Os judeus não quiseram a mensagem que Paulo está pregando para eles. Paulo olhou para Áquila e Priscila e disse: vamos fundar uma igreja com os gentios. Vamos pegar as prostitutas cultuais do templo de Epafrodito, vamos pregar para ela. Vamos pregar para os bonitão, discípulos de Apolo. Vamos fundar uma igreja de gentil nesse lugar. Não se preocupe não, irmão. Se um não quiser, tem 10 que quer o Cristo que você anuncia. O meu vizinho não quer saber de Jesus, mas tem o outro do outro lado que talvez está apaixonado por Jesus e você não sabe. Só pregue e mostre que Cristo está na sua vida. Eu li esse 1 Coríntios 2, Paulo disse que quando chegou em Coríntios, ele chegou com temor e tremor. Sabe aquele lugar que não inspirava confiança? Paulo chegou sentindo um tipo de medo. E foi a única igreja do ministério de Paulo que ele disse: eu não preguei aqui para vocês uma mensagem intelectual, uma mensagem baseada na sabedoria humana. E sabedoria Paulo tinha para dar e emprestar. Paulo, se fosse hoje, ele tinha formação acadêmica de alto nível. Paulo conhecia o grego, Paulo conhecia o hebraico, Paulo conhecia todas as línguas mais recentes daquela região. Era o chamado um poliglota da vida. Mas ele disse: quando eu cheguei em Coríntios, eu preguei o evangelho de Cristo com palavras simples, não foram palavras persuasivas de sabedoria humana. Paulo disse: eu cheguei em Coríntios e eu comecei a orar para Jesus curar doentes. Eu cheguei em Coríntios, eu comecei a expulsar demônios que estavam no corpo de pessoa. Eu comecei mostrando que o Cristo que salva é o mesmo que cura e que liberta e que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Paulo passou 1 ano e meio, exatamente 18 meses, pastoreando a igreja de Coríntios. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja de Coríntios, o barulho nela era grande, porque Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. As prostitutas cultuais começaram a receber a presença de Deus. Deus começou a trabalhar naquele lugar. Deixa eu só tomar uma água. Deus começou a agir. E a ação de Deus foi tomando conta. A igreja foi crescendo. O nome do Senhor foi sendo glorificado. Paulo enfrentou de forma direta a oposição da deusa Diana dos Efésios. Mas o evangelho de Cristo foi pregado. Com 1 ano e meio ele foi para Éfeso. E Deus trabalhou naquele lugar. E Deus operou naquele lugar. E a salvação tomou conta daquela cidade. Eu quero dizer para você que nós estamos num trabalho de missão. Estou trazendo uma mensagem missionária para você. Saiba que Deus quer usar a sua vida da forma que usou Paulo em Coríntios, porque Deus é maravilhoso. Amém? Fique de pé que eu quero orar por você.
Se você tem uma chamada missionária, se disponha para entregar a sua vida a Jesus. Para dizer para Jesus: Jesus, eu estou aqui. E eu quero que o Senhor me use. Porque tem alguém às vezes perto da gente, precisando de uma mão amiga. Eu estava ali sentado e eu me lembrei de um hino missionário. Eu não sou muito de cantar não. Eu pedi para o meu irmão baixar o som, para eu cantar aqui uma frase desse hino. O irmão chegou no semáforo e um menino chegou perto dele naquele semáforo. Ele ficou com medo de baixar o vidro do carro, pensando que era o chamado trombadinha. Mas era uma criança necessitada e sedenta de Deus. E o menino começou a cantar o hino que dizia assim, ó: vai janeiro e vem janeiro, eu tô nesse sinaleiro, repetindo a mesma história. Ninguém me dá um trocado, vivo mesmo desprezado. Ninguém quer me dar a mão. Minha história dá arrepios, eu sinto calor e frio, não tenho amor de mãe. É assim o meu viver, mas moça, eu sei que você pensa muito mal de mim. Você pode até pensar que eu gosto de roubar, mas não procura saber que dia foi que eu comi. E você, para não me ouvir, fecha o vidro do seu carro e não quer saber de mim. A criança disse mais assim, ó: eu não sou um delinquente, o que passa em minha mente é ter um lar e ser feliz. Em nome de Jesus, moça, eu te peço uma chance para viver. Em nome de Jesus, moça, eu te digo, eu preciso de